Oi pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando agora o 7º episódio do podcast Fala aí Gurias. Você que já nos conhece sabe que esse é o espaço destinado pra gente falar de assuntos femininos, mas sempre lembrando, os homens também são bem-vindos, né? E bora então para mais um episódio? No início, eu quero relembrar vocês, então, que quem divide a bancada comigo são minhas colegas e amigas Marina Maier e Thaís Fortes. E relembrar do nosso patrocínio do estúdio Vitória Altíssimo. A Vitória Altíssimo e a Viviane Linden são as meninas responsáveis por cuidar de você da cabeça aos pés. O estúdio Vitória Altíssimo é especialista em tratamentos capilares, unhas, espadas sobrancelhas e lash lifting. Elas têm como propósito, além do embelezamento das unhas, cuidar da saúde dos seus fios, sejam eles dos cabelos, sobrancelhas ou cílios, e elas são especialistas na área há mais de 10 anos. Bom, além delas, nós também sempre contamos com apoio desde o início da nossa temporada da Lumière Produtos Artesanais, SS Orquídeas e da Buenas Mate. Então sempre fica aí o nosso agradecimento geral a quem nos patrocina e nos apoia. Bom, pra gente começar sobre o assunto de hoje, Marina, conta pra nós o tema. Lugar de mulher é onde ela quiser. Essa frase já foi ouvida e dita diversas vezes e é muito bom a gente encontrar mulheres que, de fato, coloquem essa frase na prática, né? Seja na cidade ou no campo, as mulheres têm um papel fundamental na sociedade e hoje a nossa convidada tem propriedade para falar sobre isso, depois a gente vai conhecer quem é, mas neste episódio, então, a gente vai falar especificamente sobre as mulheres que estão no campo, líderes rurais, produtoras à frente de entidades, educadoras, mas que fazem de fato o campo acontecer. E a convidada de hoje, como eu já falei, tem bastante propriedade para falar sobre isso, né, Thaís? Isso mesmo, Marina. E é importante dizer que, inclusive, ela é tua xará, né? A gente hoje vai ter que cuidar aqui para não se confundir. As Marinas. Vai ser difícil, viu? Mas vai ser difícil, mas vai ser bem legal, tenho certeza. Ela tem 35 anos, acho que é importante dizer a idade dela para mostrar que ela também é uma jovem que está nesse meio que é o meio rural. Ela se divide entre a produção rural e a coordenação de um curso técnico em agropecuária no campus da Unisc aqui de Venâncio Aires. Ela é bióloga, professora, especialista em tecnologia de alimentos e a mãe do Luca, que inclusive as pessoas não vão conseguir ver, mas ele está aqui no bastidor acompanhando a mamãe hoje. Natural de Linha Cecília, no interior da capital do chimarrão, aqui da capital do chimarrão, ela cresceu em meio ao trabalho com gado leiteiro, uma atividade que começou com o avô dela, o Blondo Frei, continuou com o pai, o seu Írio Frei, e agora ela está também participando disso, tocando a propriedade. E é importante dizer para quem está nos acompanhando, e para vocês aqui também, que já conhecem o perfil dela, que a inovação sempre fez parte do trabalho lá na propriedade dos Frei. Afinal de contas, há mais de 50 anos, eles foram a primeira propriedade de Venâncio a fazer a inseminação artificial no rebanho. Então, eles já começaram a ir inovando na produção. Agora, mais especificamente há alguns anos, a nossa convidada de hoje, ela está dando continuidade ao trabalho e não deixou a inovação para trás. Isso porque lá em 2020, lá na propriedade dos Frei, eles escreveram mais um capítulo bem importante na história da agricultura aqui de Venâncio Aires, quando eles iniciaram com a ordenha robotizada, um passo, um avanço bastante importante para a produção rural. Então, com muito prazer, eu apresento para vocês quem já está aqui do meu ladinho, que é a Marina Henks Frei. Seja bem-vinda, Marina, é um prazer te receber aqui. Palmas. Bom dia, meninas! Muito, muito feliz por estar aqui e a gente poder conversar sobre um assunto tão importante, mas que ainda tem um machismo muito grande, né? Que é a questão da mulher no meio rural. Como a minha xará já falou, né? O lugar de mulher é onde ela quiser, né? Então, cabe a gente se impor e ir conquistando o nosso espaço na sociedade também, né? Com certeza. É sempre importante destacar quem está liderando em qualquer frente, mas no campo, como tu disse, é um lugar que ainda tem uma predominância masculina também e a gente está aqui para acabar com esses tabus e mostrar que realmente o lugar de mulher é onde ela quiser. Marina, a gente já apresentou um pouquinho do teu perfil, falou algumas características. A Lu, que é a responsável aqui, É a por montar... detetive do... Ela foi lá e puxou lá o meu Insta. Ficha técnica, sabe? Ela
Encontra tudo. Olha, quem vem aqui já tem que saber que ela encontra todas as informações. É a detetive da rádio, então. Mas a gente quer saber de ti, de onde veio essa paixão pelo campo, pelo meio rural, pela agricultura? De onde veio tudo isso? Então, como tu já falou, né, Thaís? A minha família sempre trabalhou. Meu pai e minha mãe são do interior, né? Se criaram lá. Meu pai nunca saiu de lá. É a propriedade onde ele nasceu, ele continua lá, né? E eu tenho mais 2 irmãs, né? Então, para vocês verem, né? A família são 4 mulheres e um homem. Mandando no pedaço. Tem um empoderamento feminino ali, né? E a gente sempre ajudou desde pequenininhas, a gente sempre esteve envolvidas naquele meio, né? Era ir pro colégio, né? Ir pra escola, que ficava na frente de casa, lá em Linha Cecília, né? Então era Bem pertinho, era só atravessar, né? Coisa boa isso aí. E quando a gente terminava a aula, a gente vinha para casa e ajudava, então, nas atividades que tinha. E no começo, para não dar briga, né, entre as 3, meu pai dividia um pouquinho para cada uma, né? Tu é a mais nova? Eu sou a do meio. A do meio. Eu tenho a Mariana, que é a mais velha, Marina, e a Marinês, que é a mais nova. Mas é uma escadinha, né? A Mariana vai fazer agora 39, Eu estou com 35, faço 36, e a Marinês tem 34. Então, Tudo é pertinho. tudo pertinho. O pai deve ter ficado meio doido. Na verdade, o pai queria um menino, né? E como ele não veio, ele disse, não, chega, né? 3 tá bom, já é demais. Vamos assim, vamos continuar assim. Então, como eu estava falando, a gente voltava da escola e tinha as nossas tarefas para fazer. Meu avô, na época, a gente morava todo mundo junto, né? Então, era uma casa onde morava o vô, a avó, a tia, o tio, o pai, a mãe, as irmãs, era todo mundo numa casa só. Acho que eram umas 12 pessoas, né? Bem coisa do interior de antigamente. E eu sempre gostava muito de ir na parte dos terneiros e ajudar a cuidar. E era muito curiosa, né? E o meu avô sempre cuidava dessa parte. Então, a gente sempre estava junto ali com ele. E aí ia mexendo, ia fazendo junto, coisinhas fáceis de fazer, né? Que a gente não vê mais hoje as crianças fazendo, né? Eu não vejo isso como um trabalho infantil, não. Para nós era uma brincadeira aquilo, sabe? Era algo gostoso, era algo prazeroso, mas com uma certa responsabilidade, né? Então a gente já criava aquela responsabilidade desde criança. E aí eu sempre no meio das ditas terneiras lá, né? Quando o meu pai ou minha mãe não me achavam, onde eles iam me procurar? Lá nas terneiras. Lá estava a Marina, a Nina, né? Como eles me chamam em casa, né? De Nina. Então lá eu estava. E aí depois, como a gente foi crescendo, a gente começou a ajudar em outras atividades, né? Na parte de ordenha a gente ajudava. Na parte de fazer silagem a gente ajudava. A gente teve que aprender a dirigir trator, né? Então a gente foi aprendendo, a gente tinha que se virar e ajudar a família, né? Porque nós não tínhamos uma mão de obra contratada, era uma mão de obra familiar. Então a gente acabava ajudando nas tarefas do dia a dia. E para mim aquilo era maravilhoso, sabe? Era muito bom. Tanto que a primeira vez que eu comecei a trabalhar, que eu fui trabalhar fora, foi a época que eu fui para a faculdade, né? E, nossa, aquilo lá, para mim, foi, assim, muito estranho. Muito estranho. Tu trabalhou com o quê, Marina? Eu iniciei como estagiária num laboratório de uma farmácia de manipulação. Nossa, bem diferente. Não, eu lembro até hoje, gurias. Então, eu me formei no ensino médio, né? E aí, o meu pai sempre dizia, não, a hora que vocês se formarem no ensino médio, vocês vão fazer uma faculdade. Eu, do que eu vou fazer? Eu quero fazer veterinária, né? Óbvio, eu adoro isso, adoro lidar com as vacas, né? E aí, veterinária tinha onde? Lá em Santa Maria, né? Não tinha aqui perto. Agora a gente tem um presente, que é a Unisc, que tem um curso de medicina veterinária aqui pertinho. É verdade. E aí eu pensei, eu não vou pra longe de casa, né? A pessoa não foi desmamada, né? Eu precisava ficar perto do pai e da mãe. Aí eu optei por fazer a biologia, que daí eu saí do ensino médio e logo em seguida fui pra faculdade. Em 2009 me formei. E foi ali, então, o meu primeiro emprego foi no meu primeiro dia de aula. E a gente era acostumada a vir para a cidade só para ir até o colégio, né? Na época eu estudava no CAGE, aqui em Venâncio, né? No ensino médio eu fiz aqui, o restante eu fiz no interior, tudo em escola pública. E a gente chegava de ônibus, descia direto pro colégio, não sabia nem as ruas de Venâncio. Era aquela coisa que a gente ficava só no interior e saía para vir para a cidade com o pai e com a mãe. O básico, ir pro colégio. E aí,
tu te depara em Santa Cruz, aquele monte de rua, aquela Meu cidade Deus. grande. Eu dizia, agora? Eu lembro certinho. Tinha um mapa na frente do Parque da Oktober com o nome das ruas. E aí eu precisava chegar, né, nessa farmácia para fazer a entrevista. Eu disse, eu vou olhar o mapa, né? O mapa É o eu que temos. entendo, né? E aí eu fui indo pelo mapa, contando as quadras e me achei. Então, desde ali, a gente foi aprendendo a se virar sozinha, né? Não tinha o pai e a mãe junto, né? E a gente estava em um mundo diferente agora, em que a gente tinha que começar a dar os nossos passos. Né? Mas nessa época tu morou em Santa Cruz, daí? Morei em Santa Cruz. Durante o período da graduação, que eu fiz a faculdade, eu morei em Santa Cruz. Mas vinha todos os finais de semana para casa para ajudar, né? Não dava tava pra desmamada? Não tava Não desmamada, né? Tinha que estar aqui. Entre as tuas idas e vindas da cidade para o interior, né? Como que foi a tua opção de permanecer no campo? Então, foram várias idas e vindas, né? Provavelmente vocês sabem disso. Mas pode contar. Toda vez, assim, porque a mão de obra no campo sempre foi um grande problema e continua sendo, né? É bem difícil de tu achar pessoas que queiram assumir esse compromisso, que queiram trabalhar com isso. Principalmente em gado de leite, que é uma atividade que exige todos os dias, né? Não é tipo, vou trabalhar de segunda a sexta, tá beleza. Sábado e domingo as vacas não precisam comer, elas não precisam se ordenhar. Não é assim que funciona, Tira né? um feriado. Tira um também. feriado, férias, feriadão, né? Não, é todos os dias, né? E tu achar alguém que assuma esse compromisso junto com a propriedade é bem difícil, é bem complicado. Então, toda vez que o meu pai e a minha mãe, eles acabavam ficando sem funcionários, quem voltava para casa? Eu acabava voltando e auxiliando, né? Até tudo estar estabilizado de novo. Quando eles achavam alguém, aí o meu pai dizia, não, vai. Tanto que depois, quando eu fui trabalhar na Unisc, eu já tinha me formado, fui trabalhar de funcionária na Unisc, né? Eu tinha concorrido a uma vaga lá na época da graduação, né? Porque a ideia era conseguir uma vaga de funcionária para ter desconto, né? Na mensalidade. Não foi possível, né? Durante a graduação, depois que eu me formei, sim, eu consegui. Meu pai falou assim, não, vai ver, vai que tu gosta, né? Porque E eu era acho no que quê, a vaga? era na parte da assessoria jurídica da Unisc. Bem Nossa. eclética, eu já trabalhei Eu com ia tudo um dizer, passou por Sim, várias experiências. uma experiência bem grande, uma bagagem de experiência grande, boa para a vida, né? Então Com a gente certeza. tem um pouquinho conhecimento um pouquinho em cada área. Ele disse: "Não, vai, né? Vai para ver o que tu acha", porque eu acho que no interior dele ele não queria assim, né, que a gente passasse por tudo que eles passaram, né? Por a gente deixar de lado a nossa vida social para se dedicar àquela parte ali do interior, ao gado de leite, né? A produção de leite. Então, eu acho que ele não queria isso. Mas lá no fundinho, eu tenho certeza que ele queria que alguém assumisse, Ele né? queria que alguém dissesse, eu vou tocar. Aham. E aí, acabei indo, fiquei um ano e meio trabalhando em Santa Cruz. E aí, eu estava fazendo a minha especialização também, em tecnologia de alimentos, que era aqui em Lajeado. E quando chegou no finalzinho do curso, que eu teria que fazer o trabalho de conclusão, e aí eu fui fazendo a parte de leite, né? Óbvio. E aí o útil agradável. E aí, como eu tinha que fazer coletas de amostras de leite, era de manhã cedinho, o horário que o pessoal fazia ordenha, 5h30 da manhã, eu disse, como é que eu vou fazer para vir de Santa Cruz, para vir fazer as coletas aqui no interior de Venâncio, e depois de trabalhar? Eu disse, não tem como, né? Aí foi, então, que eu parei de trabalhar em Santa Cruz e voltei para cá de novo. Aí, nesse período, então, que eu estava em casa, ajudei, né, meus pais, concluí o meu curso. Aí eu casei, tive o Luca, e aí quando eu tive o Luca eu acabei vindo para a cidade, morar na cidade, e logo em seguida eu fui trabalhar na Unisc aqui de Venâncio. Aí eu fui para a parte da Secretaria Financeira. Olha só. Realmente. Multifunções. O que essa vocês mulher. precisarem quando tiver uma Marina vaguinha Fry. aí, Marina Fry, é só chamar. Nem falei que eu já trabalhei com um laboratório de informática da Unisc, já trabalhei com análise clínica. Olha Já fez só. de tudo um pouco nessa vida. Tem uma E experiência. só tem 35 anos. Mas é bom, a gente aprende várias certeza. coisas, né? E desde então, fiquei ali na Unisc em Venâncio 5 anos. E aí chegou novamente uma fase da vida que o pai e a mãe estavam sem funcionários e pensando em fechar. Não, a gente vai parar com tudo. E eu disse, meu Deus, como é que meu pai vai parar com algo que é a vida dele, que ele sempre fez,
né? Ele vai ficar doente. Certamente ele vai ficar doente e ele vai morrer. Era o que eu pensava. Não tem uma pessoa que foi acostumada a vida inteira a trabalhar com aquilo ali e gosta daquilo, parar de uma hora para outra, fica depressiva, Com certeza. né? E tu vê que é uma coisa que ele gosta, que ele tem amor por aquilo ali. Eu disse, não, eu vou para casa. De novo. Vou novamente, né? E aí, em 2018, eu pedi para sair aqui da Unisc de Venâncio e assumir a propriedade dos meus pais. Integral aí. Então, integral. Já fazem agora em julho, agora dia 13 de julho, vão fazer 5 anos que eu estou lá. Nossa. E legal desse pensamento, assim, de filha, né? Vendo que era algo que a família se dedicou a vida inteira e não deixar isso morrer, né? Também. Uma preocupação, de certa forma, né? Muito Sim, legal. porque as minhas irmãs, elas não gostam dessa atividade, né? Por mais que a gente Tem que trabalhou ser, juntas, tem que ter um né? vínculo de gostar. né? Elas gostam de outras áreas, né? E eu sempre tive esse amor pelos animais, eu sempre gostei. É uma coisa que vem desde pequenininha, sabe? É raiz, né? O que a gente diz é aquilo que tem raiz mesmo, né? Que sempre vai trazer a gente de volta. Ai, que lindo. E agora, mais recentemente, surgiu um outro desafio na tua vida, né? O de coordenar um curso técnico. Como que foi esse convite? Assim, como que tu recebeu essa novidade? Então, né? A pessoa já não tinha coisa suficiente Não. para fazer, né? E aí resolveu assumir mais um compromisso. Na época que eu já estava na Unisc, se tinha, né, essa ideia do técnico em agropecuária, na época que eu trabalhava ali, mas ainda estava em trâmites. Primeiro era a medicina veterinária, que a princípio viria para Venâncio, né? Mas em funções burocráticas, MEC, tudo isso, não foi possível trazer aqui para Venâncio, acabou ficando em Santa Cruz, né? E aí, então, se tinha essa ideia do técnico em agropecuária. Quando eu saí da Unisc, eu acho que foi meio ano depois, mais ou menos, a Andrea, que é a coordenadora aqui do campus, e a Prof. Lucy, que é a coordenadora do CEPRO, elas vieram lá na minha propriedade, né? Na nossa propriedade, da nossa família lá, me procurar para conversar, para fazer uma parceria, isso lá em início de 2019, né? Para a gente fazer um convênio, uma parceria pro curso de técnico em agropecuária, que eles estavam pleiteando ele, né? E aí eu achei o máximo, né? Eu disse, que legal. Porque eu sempre fui assim, quando eu saí da Unisc, eu falei, André, o que tu precisar de mim, tu pode contar comigo, né? Porque a Unisc era a minha segunda casa, né? Então, de manhã eu estava em casa e à noite, tarde e noite, eu trabalhava na Unisc. Então, era como eu me dividia na época que o Luca era menorzinho. E vieram lá, fizeram um convite para a gente participar de parceiros, né? Tipo, se tivesse algum trabalho, uma visita a campo, uma aula prática, na parte de bovinos, que pudesse ser realizado lá em casa. Aí eu e meu pai, a gente topou, né? Porque o meu pai também gosta dessas coisas, tipo, trazer alguma coisa diferente, uma inovação. A gente percebe, né? A gente percebe que gosta bem pouquinho. Deixa eu só tomar mais um pouquinho, senão vai ficar aqui no microfone de chimarrão aqui. Não tem problema, pode ficar à vontade. E aí, em 2019, a gente conversou. Só que depois ficou assim, né? Tipo, fizemos ali, mostrei a propriedade como era. Naquela época não tinha ordenha robotizada ainda, né? Porque isso foi depois. E elas adoraram, né? Acharam o máximo aquilo ali. E agora estamos em 2023. Às vezes tem que pensar tanta coisa na cabeça que a gente tem que pensar dia, mês, ano que a gente está, né? E ano passado, ali por junho, acho que foi, do ano passado, surgiu o convite para mim. E eu disse, meu Deus, não tem como, né? Como é que eu vou coordenar um curso, sendo que eu trabalho o dia inteiro aqui e às vezes eu não tenho horário para voltar para casa? Às vezes era 9 horas da noite. Como é que eu vou coordenar e dar aula num curso? Não dá? Daí eu falei, Andréia, agradeço o convite, mas assim, eu não tenho tempo. Não, Marina, a gente dá um jeito, a gente te ajuda. Parece que eu vejo a Andrea falando. A gente te ajuda, eu disse, mas Andréia, eu não tenho tempo. Como é que eu vou ajudar a fazer divulgação, né? Porque na época que eu estava na Unisc, a gente fazia muita divulgação dos cursos. Então, eu sabia do compromisso que se tinha. Disse, como é que eu vou fazer divulgação? Não tenho tempo durante o dia. Estou lá em função das vacas o dia inteiro, né? Como é que eu vou fazer isso? Ela, não, a gente te ajuda o que precisar. E tu já conhece toda a rotina da instituição, tu já sabe a parte administrativa, né? Já sabe tudo, a parte jurídica, administrativa, de informática. Só faltava o técnico. Obrigada. E tu já tem toda essa parte, né, esse conhecimento da instituição em si. E hoje tu é uma referência no meio rural,
né? As pessoas te conhecem. Eu disse, não, elas não me conhecem. Não me conhecem. Elas dizem, não, elas te conhecem. Tu tá como uma referência de sucessão rural dentro do município e até na região, né? Em função da história. Eu disse, ai, Andréia, eu vou pensar. Mas pensa com carinho, com coração, tá? Eu disse, tá bom, eu vou pensar. Daí eu falei com o pai, com a mãe. A minha mãe, nossa, ela ficou super feliz, né? E o meu pai, tá, e as vacas? E agora? E eu disse, pois é, as vacas. Não, vai dar certo. Eu disse, a gente vai se organizar, vai dar certo. Eu vou me dividir em 2 e vai dar tudo certo. Em 3 praticamente. Tem o Luca também, né, que eu tenho que ajudar ele com o colégio. A gente se divide. E a Andréia falou que vai me ajudar no que for preciso, né? Dele, não, eu fico muito feliz por eles terem te convidado, só que tu tem que lembrar que aqui é o principal, né? Eu disse, não, pai, não te preocupa, vou continuar aqui, não vou sair de Pai casa. sendo pai, né? Lembrando dos compromissos. Não vou sair daqui, vou continuar, mas vou assumir esse baita desafio, que é tu estar numa sala de aula, tu coordenar um curso, sendo que eu nunca havia dado aula, né? E eu disse, que legal, vamos lá, para mais uma nova experiência, né? Eu gosto de um desafio, né? A Algo gente que me percebe. motiva bastante. E aí foi, então, que no ano passado, ali no finalzinho do primeiro semestre, eu assumi a coordenação. E aí, o que é um técnico em agropecuária? Só haviam professores homens. E quem coordenava o curso era uma mulher. Mas olha, Olha, realmente era pra ser teu, viu? Era para ser, né? Escrevendo história. Então hoje a gente já está com a segunda turma, né? E, gente, é um curso tão bom, né? E essa questão da gente poder passar o nosso conhecimento é maravilhoso. Primeiro dia de aula deu um frio na barriga, assim, um nervoso. Eu pensei, ai, meu Deus, e agora? A gente quer saber também de ti essa experiência, né? Como é que é o curso técnico agropecuário da Unisc? Então, eu vou contar um pouquinho primeiro da minha experiência como prof, né? No Isso, primeiro com certeza. dia ali, nossa, foi tenso. Coração aqui, ó, Aqui, saindo. né? Dava pra ver aqui, batendo aqui. Eu pensei, ai, será que a gente vai conseguir, né? Falar, assim, para uma turma de 20 alunos, todos te olhando, concentrados em que tu tá falando. Eu pensei, ai, e também com socorro. uma expectativa grande, né? Os alunos. Sim. Assim, um curso novo. Um curso então, novo. Tudo novo. Né? Aqui para o município, que é a região, a polo da proteína animal, né? E aí esse curso novo eu pensei, ai. Tá, vamos lá, né? Mais uma experiência, vamos tirar de letra, né? Aí me preparei bastante para fazer as aulas, né? Tive que estudar muito de novo. Até Por mais porque... que conhecesse a prática, é Sim, totalmente diferente da teoria. Até porque, Marina, a primeira disciplina que eu fui dar foi zootecnia, né? Zootecnia, então, a gente tem a parte de aves, suínos, bovinos, a gente tem parte de sanidade animal. Na minha graduação, eu me formei em biologia. A gente tem um básico, assim, né? Mas a gente não estuda os suínos, a gente não estuda as aves, a gente não estuda os bovinos. E a minha experiência em bovinos, tá aí, suínos e aves. E agora? Vamos estudar? Bovinos ia tranquilo. Bovinos tá tranquilo, você não precisava nem montar aula, né? Era só chegar e ir falando. Mas aves e suínos era um campo completamente novo para mim, que eu não tinha conhecimento. Vamos estudar. Vamos lá, vamos puxar artigo, vamos puxar material, vamos puxar coisas novas e vamos entender como é que funcionam esses sistemas também, né? Então, hoje eu já dou a segunda vez que eu estou dando essa disciplina de zootecnia, que ela é do primeiro semestre, e hoje é bem mais tranquilo para mim. Mas, óbvio, eu ia fazendo aula, para fazer uma aula, eu levava 8 horas para fazer uma aula. Nossa. E aí eu estava o dia inteiro trabalhando lá fora, né? Nas vacas, chegava em casa, tinha que atender o Luca, né? Tem mais um detalhe, né? O meu correrio, que é do dia a dia, porque o Luca estuda aqui no Gaspar. Então, ele vai de manhã comigo lá pro interior. Meio-dia, eu trago ele aqui para Venâncio, levo ele no colégio, volto para lá de novo, pro interior, e à tardinha eu venho buscar ele. E daí a gente fica em casa já, né? Então, são 60 quilômetros por dia, indo e voltando. Pra poder dar conta de Pra poder tudo. dar conta de tudo. E lá, eu tenho assim, ó, tipo, é meio que cronometrado as coisas que eu tenho que fazer lá. Porque 5h30, 6 horas eu tenho que estar aqui no Gaspar para pegar ele.
E segundas e quartas ele tem futebol. E a rotina da mãe se adequa. Então, segundas e quartas o Luca tem futebol, eu tenho que levar ele no futebol. Terças e sextas eu tenho aula. Aí ele vai junto comigo na aula. Ele assiste às aulas. Ele assiste às aulas. Ele vai se formar em técnico em agropecuária. 2 vezes. 2 vezes, já com a turma 1 e com a turma 2, né? Então, é corrida essa questão. E aí, à noite, a aula vai até às 10h20, né? Então, às 7 horas da noite eu tenho que estar na Unisc, às 10h20 terminar a aula. Às vezes, eu acabo voltando do interior às 6h15. Então, é tudo bem contadinho o tempo para conseguir fazer tudo dentro daquele dia, né? Daquelas 24 horas. E hoje tu tá lá na propriedade trabalhando na produção normal. Normal. Durante o dia Durante o dia lá. Com exceção, que nem hoje, do convite de vocês, né? A gente agradece porque, olha, eu imagino que se Incluído dividiu na em 4. Aí a gente deu... Como tava tudo tranquilo lá, né? E hoje, com essa questão da tecnologia, a gente consegue acompanhar como que está lá, como é que está acontecendo, se tem algum problema. Eu consigo resolver pelo celular, então isso ajuda bastante, né? E o pessoal que está lá, hoje a gente tem 2 funcionários, então eles acabam fazendo aquela parte da rotina do trato ali, né? De ir mantendo as coisas. Porque a ordenha a gente não faz mais, né? Como é robotizado, então não tem mais essa questão. Já facilita um pouco o trabalho. Sim, muito. Não se acorda mais às 4h30 da manhã. Né? Então, hoje é praticamente um horário comercial que a gente tem lá. Então, fica bem mais tranquilo. Óbvio, às vezes dá uns BOs, né? Então, tem vaca Como parindo. sempre, em qualquer lugar, né? Tem vaca parindo, tá na hora de quase ir pra aula. Daí a gente só manda uma mensagem. Pessoal, vou me atrasar um pouquinho, tá? Tô aqui fazendo na prática. Daí a gente só manda uma fotinha assim pra eles no grupo, ó. Imagina. Tem vaca parindo, mas daqui a pouco eu tô chegando. Isso que é prof. Raiz também, né? Emocionante. Então, os meus alunos, eles têm, né, essa percepção da minha atividade. Bem importante. E eles sabem, porque é uma coisa que eu falei já no primeiro dia. Gente, provavelmente eu vou me atrasar alguns dias em função de lá, a rotina. Porque até eu chegar em casa, pegar o Luca, tomar um banho e vir para a Unisc, é muito rápido, sabe? Tem que ser muito rápido. E então, alguns minutinhos, às vezes, pode acontecer de eu me atrasar. Eu disse, não, tá tranquilo. Eu disse, mas daí a gente estende a aula, né? Eles vão adorar a ideia. Amam, principalmente na sexta-feira, né? Ah. Eles amam uma aula na sexta. Até 10h20. É, bem isso aí. Então, da questão das aulas agora, Marina, professora, né? Aprendi muito, continuo aprendendo. Agora, a partir de setembro, eu vou iniciar uma pós. Ela não para, Ai, gente. não tenho coisa suficiente ainda. Vou fazer uma pós na parte de produção leiteira, né? Mas essa vai ser à distância, tá? Uma vez ajuda. por mês, um dia por mês ela é presencial, lá em Cruz Alta. Realmente, se tivesse que ir pra Cruz Alta, eu acho que ia ser Não, daí daí não fecha. Daí 24 horas não dá, né? Aí a gente precisaria pedir para que aumentassem os dias, o tempo dos dias. E a outra disciplina que eu dou é a parte de bovinocultura de leite de corte, né? Que é uma disciplina que eu iniciei esse semestre agora, que é do 2º semestre do curso. E é a área que eu amo de paixão, né? É a área que eu me realizo. Ali a gente quase nem precisa montar aula, né? A gente, às vezes, bota umas imagens e vai só explicando, né? Sobre o que está acontecendo. E até eu me adaptar com essa questão das aulas, teve dias que eu voltava da Unisc sem voz, porque eu não era acostumada com isso. Passar das 7 até às 10 e pouca da noite falando. E aí, a turma é muito boa de trabalhar. Eles têm muitos questionamentos para fazer. Bom. E aí, um pergunta daqui, outro pergunta dali. Daí, tu quer atender todo mundo. Não dá, às vezes, ao mesmo tempo, né? E aí, eu não tinha esse preparo, né? E acabava falando. Vocês já perceberam que eu falo bastante. A gente adora. Eu acabava falando. Chegava no final da aula e dizia, gente, eu quero ver amanhã. Eu não falo mais, né? Porque saía rouca de sala de aula. Era bem tenso, assim, no começo. Hoje já tá mais tranquilo, né? Porque eu já me acostumei com aquilo ali. Então, hoje já tiro de letra. Mas os primeiros dias de aula, assim, judiou bastante da garganta.
E como que tu divide? Claro, tu já foi falando aqui desses desafios, Sim. dessa tua rotina super agitada, que a gente não sabe nem como tu consegue vencer, né? O dia de Também 24 não de- sei, mas dá certo. Mas tem o Luca, que a gente sabe que a maternidade ela é um grande desafio para Sim. todas as mulheres, para todo mundo que vive isso. Como que tu encara esses desafios no meio dessa rotina toda? Porque, claro, tu falou aqui da escola, do que ele já tem programado, mas criança nem sempre tá programada as coisas que acontecem. Então, como que tu lida com esses desafios todos? Na verdade, o Luca, aonde eu vou, ele vai junto, né? Como eu e o pai dele, a gente é divorciado já há 4 anos, e o pai dele não mora aqui em Venâncio, mora em Canoas. E aí, então, ele vem 2 vezes por mês, ele pega ele aqui, né? Um final de semana sim, um não. E durante a semana o Luca tá comigo, em função do colégio, né? Senão a gente ia conseguir dividir melhor, né? Mas é tranquilo, porque o Luca, assim, é uma criança que me ajuda. Ele é meu parceiro. Eu sempre digo, ele é meu parceiro. Então, aonde que eu vou, ele vai junto e ele se comporta, né? Sim, nem parece que nem ele tá parece que ele tá aqui, né? conosco. Ele só dá uma Ele só espiadinha dá quando uma- a gente fala dele. Pra ver se tá tudo certo, né, filho? Então, o Luca tá acostumado já com essa rotina. Ele acabou mergulhando junto com a mãe dele nessa rotina. E ele adora ir na Unisc, né? Ele tem um amor por lá. Porque quando eu trabalhava lá, quando ele e o pai dele iam me buscar às vezes, aí ele ficava lá e conhecia todo mundo, e todo mundo ficava interagindo com ele, né? E hoje ele vai e, tipo, ele conhece a Unisc de cima a baixo. Então, ele fica dentro de sala de aula, quando vê ele sai, vai lá brincar um pouco na rua, daí ele volta. E ele adora ir junto comigo. E aí tem essa questão, então, do colégio. A gente acaba estudando à noite, eu e ele. Hoje, inclusive, ele tem prova. Ontem à noite a gente estava estudando para a prova. Então, eu tenho que ir me organizando conforme a agenda dele também, né? Hoje à noite ele tem entrega de boletim. Hoje à noite eu teria aula, mas como a gente tem uma vez por mês uma aula que é à distância, então hoje à noite eu vou ter aula à distância com meus alunos para que eu consiga ir lá na reunião, no colégio, pegar Dar o boletim atenção pra dele. ele. Então, são todas questões que eu tenho que me organizar muito bem, né, para conseguir cumprir o meu papel de mãe também, não só de produtora rural, de professora, de coordenadora, mas sim mãe, que eu acho que é o mais principal, é o mais importante, né? É essa questão que eu estou criando um serzinho que um dia vai ser um adulto, que vai ter um lugar na sociedade, e eu tenho que fazer esse papel muito bem feito, né? Então, é uma responsabilidade gigante. A gente imagina. É gigante, mas a gente dá conta. Quando eles colaboram, então as coisas fluem. Ele é muito parceiro. Meninas, gurias, ele é muito parceiro. Onde eu vou, ele vai junto e ele, sabe? É muito Que legal. tranquilo. O Luca é muito tranquilo. Coisa boa. Parceiro de vida. É, parceiro de vida. E assim ele já vai entrando nesse ritmo de vida. Pra ele não vai ser nada assim muito novidade depois, né? Ele vai engrenar nas Sim. rotinas dele. Às vezes a tarefas gente dele. tem que dar uma desacelerada também, né? Óbvio, né? Porque a gente não pode ficar assim o tempo todo. Eu estava há 1 ano já trabalhando todos os dias, né? Esses dias eu tive uma folga de um dia. Estou evoluindo. Mas a gente brinca, né? Mas É necessário. É né? necessário. A gente precisa tanto a saúde física quanto a mental, né? Tipo, é um conjunto. Então, é preciso a gente descansar, desacelerar um pouquinho, porque senão o corpo da gente não aguenta. Por mais que a gente queira, o organismo não vai aguentar. Então, a gente tem que saber também dosar isso, né? E, óbvio, não tinha que fazer 1 ano que eu estava sem tirar um dia de folga, porque a gente não tinha como. Tinha que estar lá fazendo, a gente não tinha funcionário, então tinha que se virar, não tem como abandonar aquilo lá, né? Tanto que é o carro-chefe da família, é a produção de leite. Então, a gente não pode deixar aquilo de lado. Só que daí vieram esses outros compromissos e aí ficou um pouquinho mais apertado, né? A dedicação teve que ficar maior ainda. Mas se organizando, a gente consegue. Então, agora eu já consigo folgar um final de semana sim, um não. Já ajuda bastante, dá para descansar um pouquinho. Bom, e você já falou um pouco sobre essa tua vivência enquanto prof e o quanto a tua experiência como produtora, né, à frente de uma propriedade te ajuda nisso. Como que é na hora de transmitir o conhecimento? Claro que tem áreas, como tu disse, né? Tu já tem propriedade em falar, mas nas outras, então, tu te apropria sobre o assunto para daí trazer para os alunos como que é essa organização para ti de transmitir o conhecimento de diversas áreas, né?
claro, vai procurar, vai atrás, vai consultar colegas, como é que é pra ti? Então, leio muito material, muito artigo. Tento sempre procurar o que tem de novo. Se eu tenho dúvidas, eu pergunto pro veterinário que faz acompanhamento lá em casa, né? Eu vou perguntando para profissionais da área, né? A gente não pode ter vergonha de perguntar. E outra coisa, se eu não sei responder alguma coisa dentro de sala de aula, para os meus alunos que eles me perguntam, eu digo, olha, eu sou bem sincera com eles, eu não sei, mas vou buscar e vou trazer para vocês, né? Não vou inventar uma coisa que não é verdade, né? Daí eu tô passando por mentirosa. Não, a gente tem que ser humilde e sincero e falar, não tenho conhecimento sobre isso, mas vou buscar informação e vou trazer para vocês, para sanar a dúvida, né? Então, nesse ponto, assim, é super tranquilo, eles entendem. E é uma coisa que eu deixei muito clara sempre desde o começo. Gente, a minha parte é bovinos, tá? Mas estamos aqui também falando sobre aves e suínos, né? Então, depois eles entram dentro de disciplinas específicas, com professores especializados naquela área, que aí sim vão solucionar todas... Todas não, né? Porque a gente não sabe tudo. A gente sempre está aprendendo. Mas que vão solucionar grande parte das dúvidas. E a parte de bovinos, para mim, é muito tranquila, né? Porque é o meu dia a dia aquilo ali. Então, desde criança, há muito tempo. E então a gente acaba falando, e aquilo é tão bom. Nem vê a hora passar. Nem vê a hora passar. E é uma coisa assim, ó, que eu já comentei com outros professores, eu disse, por mais que a gente esteja cansado do dia a dia, daquela rotina, chega dentro de sala de aula, tu vai trabalhar aquele assunto que tu gosta, gente, eu saio revigorada de lá. Vocês não têm noção. Parece que me colocaram na tomada, eu carreguei toda a minha energia. Eu chego em casa, eu não consigo dormir porque eu tô assim, a mil. A mil. É muito boa a sensação. É aquele ditado, né? Trabalhe com o que tu gosta, que tu não vai precisar trabalhar no Perfeito. dia. Ali ele se encaixa perfeitamente. É assim, é uma sensação maravilhosa de tu chegar em casa e tu pensar, nossa, como foi bom trabalhar isso hoje, sabe? E daí tu não desliga, tu não baixa, sabe? Daí tu sabe que tu tem que dormir e tu não consegue, porque tu tá lá mil ainda. E quantos professores são ao todo, além de ti lá? E agora deixa eu contar, porque nem eu sei. Na galera? Não são tantos até. A gente tem o professor Rudinei, o professor Alberto, o professor Miguel. Temos a professora Fabiane, agora consegui trazer uma mulher também, para a parte de agroindústria familiar. Professor James, professor Fernando, professor Ederson, deixa eu ver quem mais? Somos 7. Professora Marina. A professora Marina, né? 8. Esqueci de me contar, meu Deus. 8, 9, no máximo 10, não mais que isso. É um grupo bem bom também. É bem bom. E tem professores ali que trabalham mais de uma disciplina, assim, que nem eu, né? Sim. Então... E muitos dos professores, a maioria, todos eles, né? Não a maioria, todos eles trabalham aquela disciplina no dia a dia. Isso é ótimo. Então, eles têm aquela experiência de campo de prática no dia a dia. E aí isso facilita muito para eles passarem o conhecimento para os alunos. E a experiência que eles têm, né? A bagagem que eles têm. E a gente consegue, então, trazer isso de forma mais palpável para o aluno, né? Coisa boa. Então muda bastante coisa. Traz a realidade. Traz a realidade. E também consegue proporcionar aulas práticas, né? Imagino que o curso tenha. Já no início do curso? Tem. Eu faço, às vezes, até aula prática dentro de sala de aula. Esses dias a gente estava na parte de bovinos, né? Na parte de zootecnia, sistema reprodutor dos bovinos. Aí eu primeiro dou aula teórica e aí eu trouxe peças de frigorífico, né? Da parte do útero, de uma vaca, tudo. Eu disse, e aí, gente, agora a gente vai fazer a técnica de inseminação, né? Vamos achar as estruturas aqui e vocês vão tentar inseminar essa eu dou peça. valor. E aí fizemos, e eles ficam enlouquecidos, eles adoram, porque é a prática, é aquilo que eles aprenderam na teoria, eles vão estar aplicando, né? E agora, no dia 1º de julho, então, eu marquei uma aula prática lá na propriedade, em que eles vão fazer nas vacas mesmo. Que legal. Primeiro, eu ensinei eles na peça de frigorífico, e aí eles vão ter a experiência de poder ver como é na vaca mesmo, no real, né? E, da mesma forma, a outra turma de bovinos. E aí a gente aprende a fazer a pesagem das terneiras, avaliar... eu vou falar uns termos aqui que talvez vocês não conheçam, né? O score,
O score, a gente tem IMC, né? A gente tem a parte ali de medir as nossas preguinhas, né? As vacas, a gente diz o score de condição corporal, né? Pra ver, pra dar uma classificação pra elas, se elas estão magras, gordas. Se tá tudo certo. Se tá tudo certo, qual é o ideal, então. Pontos para eles avaliarem nelas, para a questão do melhoramento genético. Então, tudo isso a gente vai trabalhar numa aula prática, né? E aí vai a manhã inteira. A manhã inteira a gente forma grupos ali, duplas, na verdade, eu já começo a trabalhar eles em duplas desde o começo do semestre. Para daí na aula prática, ó, Já tua estarem. dupla é tal, tu trabalha ali, tu vai indo aqui e a gente faz a avaliação assim. Eles adoram, porque daí a gente aplica tudo aquilo que aprendeu em sala de aula lá no campo, né? Não, Não se sei torna algo maçante, né? Não. Não sei, vocês dão vontade de fazer um técnico Né? agropecuário. Ai, venham, Eu é ia muito dizer bom. isso, adorei, tô O adorando. brilho no olho que tu conta, assim, do teu dia a dia, da prática enquanto coordenadora e professora do curso, né? Imagino E que produtora também, né? imagino que também desperta isso nos teus alunos, Sim, né? sim, eu tenho uma paixão enorme, né? Eu tenho uma paixão enorme por vacas. Eu amo, né, de paixão, assim, é uma coisa que eu sou realmente apaixonada. Até tu não viu lá, Luana, lá no meu Insta, lá, apaixonada por vacas? Ai, eu Lá não cheguei a O slogan a gente perdeu. Tá lá escrito lá na Mas isso não descrição, ainda tem uma precisa- apaixonada por vacas. Não precisa nem, acho que entrar no Instagram, né? Dá pra ver. E eu amo de paixão, assim, elas. E são animais que, tipo, não é que nem gente, né? As pessoas, se elas têm alguma coisa, elas vão te falar o que elas estão sentindo, onde dói. O bicho não, o animal não, né? Aí é um pouco mais complicado. Ai, mas é lindo ver quando a pessoa ama assim, o que faz, é né? uma atividade que eu amo. Não é fácil, né? É uma atividade que exige bastante da gente, mas eu amo. E a questão de dar aula também, ai, que sensação bem boa, sério. Se encontrou, então, em Me mais um. encontrei, E também, né, querendo ou não, eu já tenho um gancho, né? Já venho de uma família de professores. Meu avô era professor, a minha tia era professora, meu tio é professor, né? Que legal. Então a gente já tem dentro da família essa questão também. Talvez é a comunicação, né? O gostar de falar bastante. Ah, isso é muito legal. Aham. E Marina, tu é um case, como a Andrea mesmo te falou quando ela te convidou Sim. para coordenar o curso de sucessão rural para Venâncio, para a região, tem todo esse histórico. A gente sabe que o jovem que está no campo, ele não precisa seguir o que os pais fazem. Às vezes tem meio que aquela obrigação, aquela imposição, mas assim como todos os jovens têm liberdade para seguir ou não a Sim. carreira dos pais, no interior é a mesma coisa, mas tu escolheu isso. E tu escolheu continuar com algo que já vem na tua família também, que é a inovação, o uso da tecnologia. Tu acha que usar a tecnologia, trazer a inovação para o meio rural, é um caminho para manter o jovem no campo? Sim, com certeza. Com certeza, até porque assim, o que o jovem ainda... Esses dias eu estive numa escola no Frida falando sobre profissões no agronegócio, né? Então, o que o jovem acha? Que o interior é aquela coisa braçal ainda. Que é aquilo de tu trabalhar. Da época que era os nossos pais, como eles trabalhavam, né? Não sei o de vocês, né, meninas? Mas os meus, Sim. né? Trabalhavam muito, era aquela coisa pesada, era tudo no braço, sabe? E hoje, eles estão sentindo, hoje eles têm os reflexos daquilo que eles fizeram lá, né? Então, dói isso, dói aquilo, né? Diferente de uma pessoa que nunca trabalhou com aquilo ali, né? Então, hoje, a longo prazo, eles estão... Agora é a longo prazo, né? Agora, toda vez sempre tem alguma coisinha diferente. Então, o jovem ainda tem muito disso. Aqui no interior é tudo muito pesado, é tudo manual, não se tem... Não, gente, hoje tem tanta tecnologia que a gente nem imagina. A gente só precisa, às vezes, trabalhar com a cabeça, sabe? Tem muita coisa, muito. Tanto que a gente está falando, é agroindústrias. Olha quantas agroindústrias a gente tem, né? A questão da Mônica ali, da Coprova. Tipo, gente, tem tanta coisa que não é mais braçal. Tu só tem que ir atrás daquilo realmente. Vou empreender em o quê? O que eu poderia fazer de empreendimento, né? Na minha área, o que eu gosto. E aí tu vai atrás do que tem de tecnologia. Óbvio, a tecnologia, dependendo, ela é cara, né? A gente sabe que tem um investimento ali. Mas o que a gente não investe hoje em dia? Mas também acaba tendo um retorno, Sim, né? Pra hoje em propriedade. dia, a qualidade de vida que a gente tem perto do que nós tínhamos, a gente não parava, imagina, a gente ia trabalhando até 9, 10 horas da noite, para as 4h30, 5 horas da manhã, tá levantando de novo e continuar o serviço, sabe? Hoje não tem mais isso. Hoje a gente consegue descansar, a gente consegue sair,
né? E facilita muito, mas é em todas as áreas no meio rural que já se tem a tecnologia. Óbvio, tem algumas ainda que o trabalho é mais manual, né? Mas tem muita coisa que a gente já consegue. E o jovem tem uma cabeça muito boa, né? Pra inventar coisa, né? Eu sempre Inventar digo. moda. Eles são criativos, né? Então, usem essa criatividade para desenvolver algo que vai facilitar aquele trabalho, né? Vamos botar a cabeça para pensar. São novos ainda. E por que não no interior? Por que não ficar no interior? A gente tem um interior tão grande, com tanta possibilidade, mas aí temos um porém. Será que aquele pai e aquela mãe vão aceitar o filho trazendo algo novo? Aí tem que ter bastante diálogo. Hoje, eu e o meu pai, a gente ainda se bate diferente, assim, né? São cabeças diferentes, óbvio. São tempos diferentes. São tempos também, diferentes. Né? E também, o que eu tenho que fazer, tem muita coisa que eu tenho que provar para ele que sim, dá certo daquela forma, que não precisa ser feito do jeito que ele sempre fez. Que tem uma forma mais simples para fazer e tu ter o mesmo resultado, né? Então, a gente, às vezes, tem que estar testando e provando para eles que sim, funciona, né? E aí eles aceitam. Quando eles verem que tem o mesmo resultado que eles fariam e de uma forma bem mais simples, aí eles aceitam e acham ótimo. Então, falando, né, do jovem e também de se manter no campo, principalmente as mulheres, né, que é um pouco mais raro da gente ver, a gente convidou a Cristina Vergutz, ela é coordenadora pedagógica da Escola da Família Agrícola de Santa Cruz do Sul, e ela vai participar em um vídeo conosco do nosso podcast para falar um pouquinho justamente, né, sobre esses números e também sobre a participação da mulher e do jovem no campo. E aí, gurias? Tudo bem? É um imenso prazer estar aí com vocês. Meu nome é Cristina Vergutz, eu sou coordenadora pedagógica da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul e também sou coordenadora do Observatório de Educação do Campo do Vale do Rio Pardo. Além de ser pesquisadora, né, do campo mulheres, gênero, trabalho e educação. E é nesse sentido que eu vim aqui um pouquinho conversar, né, e falar um pouquinho da questão das mulheres, né, da presença das mulheres aqui na nossa região do Vale do Rio Pardo, né, no campo do Vale do Rio Pardo, as mulheres rurais, e também a importância dessas mulheres na formação, né, dessas mulheres rurais, né, a formação dessas mulheres. Bem, contextualizar um pouquinho das mulheres rurais no Vale do Rio Pardo, eu acho que é muito importante para a gente entender quão importante é as mulheres rurais participarem das formações, né, de momentos de reflexão, de momentos de acolhimento, de organização, né, entre elas. Nós, mulheres rurais aqui do Vale do Rio Pardo, somos uma população de 14,3%, né? Então, é um número bem elevado, né? A região do Vale do Rio Pardo é uma das regiões do Rio Grande do Sul com um número maior de população rural, né? Nós somos, ao todo, homens e mulheres, 37%, né, da população do Vale do Rio Pardo está no campo. E somos mulheres 14,3%. Então, 14,3 mulheres rurais estão lá, né, produzindo, né, a sua existência e a existência de muitos e muitas de nós, né, no campo aqui da nossa região. Só que tem um dado que não é muito interessante aqui não é muito bom dentro do nosso Vale do Rio Pardo, porque no número de estabelecimentos, né, somente 10,5% das mulheres são proprietárias de estabelecimentos rurais no Vale do Rio Pardo, né? E isso é um número bem baixo comparado com o nível nacional, né? A nível nacional é 19%. Também não é um número elevado, né? Mas comparado ao nível nacional, o Vale do Rio Pardo, né, ele abaixa para 10,5%, né? Então as mulheres, somente 10,5% das mulheres rurais são proprietárias, né,
dos seus estabelecimentos rurais, né? Só que essas mulheres, é importante aí que vem o que eu pesquiso muito, né? Onde anda as minhas reflexões e da quais a gente precisa sempre estar conversando muito, né? As mulheres rurais dedicam de 85% a 90% do seu tempo, né, para a preparação de alimentos, para o cuidado com os filhos e para os trabalhos domésticos. Sendo que essa variação de tempo e de quantidade de dedicação, ela varia relacionada com a idade dos filhos e também se há pessoas doentes ou pessoas idosas na família. Então, a gente precisa compreender quão importante é, como eu falei no início, possibilitar e proporcionar momentos de formação para essas mulheres rurais, para que elas percebam essa importância, né? Quão importante é elas dentro da agricultura, né? Então, eu acho que tem 2 focos importantes na formação que a gente precisa dar. O primeiro, a gente precisa encontrar, né, e dar a essência dessa formação, porque ela permite as mulheres se enxergarem. Acho que isso é um grande ponto, né? Dar visibilidade às mulheres rurais, elas poderem verem que existem outras mulheres iguais a elas, com as mesmas situações, com as mesmas demandas, né? Então, elas se enxergarem é muito importante, né? Isso eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto, essas formações possibilitam elas a reconhecerem-se como sujeitos de conhecimento, né? Porque ali nesse momento elas percebem que esses trabalhos que elas fazem, do cuidado, os trabalhos domésticos e também os trabalhos na lavoura, que são os trabalhos produtivos, são fundamentais para a agricultura da região, né? Porque daí é ali que elas vão ver quão importante elas são. Por isso que as formações precisam dialogar sobre isso, precisam falar sobre isso, precisam trazer o que elas sabem, né? Não só fornecer formações, né? Porque essas mulheres têm muito conhecimento, né? Elas sabem fazer muitas coisas. Então, eu acho que essa temática que vocês estão conversando aí é fundamental e fazer essa problematização é importantíssimo para as mulheres rurais aqui do Vale do Rio Pardo. Obrigada pela oportunidade e tudo de bom. Obrigada, Cristina, pela tua participação. Com certeza engrandeceu bastante esse episódio, né, que fala sobre as mulheres no campo. Mas a Cristina falou sobre a importância desses momentos de reflexão que são proporcionados para as mulheres rurais, né? E essa troca de experiências também. Qual que é a tua opinião sobre isso, Marina? A mulher no campo, muitas vezes o pessoal acha que ela acaba ficando mais largada. Não, mas não é assim, gente. A mulher no campo, ela consegue conquistar o espaço dela, elas pensam muito, elas se dedicam muito, né? E hoje em dia a gente vê muitas mulheres no meio rural, muitas. Tanto que na parte, vamos supor, da produção de leite, que é uma parte que eu sigo bastante outras mulheres, elas até estão desenvolvendo marcas voltadas, né, para a mulher que trabalha com produção de leite. Um exemplo é as camisetas, né? Tanto que eu adquiri algumas. Então, são feitas por outras mulheres que trabalham com isso. Então, por que não? Elas estão no dia a dia delas, lá dentro da propriedade, trabalhando com aquilo e ainda estão fazendo um outro empreendimento, né? Então, a mulher se vira muito. E não é mais aquilo. Óbvio, tem algumas coisas que a gente ainda tem que deixar para os homens fazerem, mas é uma questão física, uma questão de força, se tiver que ser feito, né? Então, a gente acaba deixando para a parte masculina. Mas o restante, a gente aprende, e aprende até melhor que eles, e a gente faz até melhor, bem mais feitinho, sabe? Então, hoje em dia, a mulher não tem mais essa questão, vai ficar dentro de casa, tu vai só fazer comida, cuidar da casa e cuidar dos filhos. Não é assim. A minha mãe diz que eu não sirvo para dentro de casa, né? Que o meu negócio não é cuidar de casa, o meu negócio é trabalhar lá no meio das vacas, é ajudar no que for preciso, mas não ficar dentro de casa. Então, a gente já vai quebrando alguns conceitos que existem, né?
E a mulher, mesmo ela no interior, elas se cuidam bastante. Elas têm a sua vaidade, né? Acham, ela fica tirada. Não, as mulheres no interior, elas se cuidam também. Não é porque é produtora rural, que é agricultora, que é colona, que não vai se cuidar. Ela é mulher também, né? Então, eu acho que eu tenho essa visão assim, sabe? Ainda da mulher no... Assim, não. Eu tenho essa visão, né? Da mulher no campo, né? Diferente de muitas pessoas que acabam não vendo isso, né? E tendo como base o curso, tu enxerga também que as mulheres vêm procurando essa especialização. Quantas mulheres, por exemplo, a gente tem ali estudando nesse curso técnico? Então, na primeira turma é meio a meio. Tanto que quando estavam finalizando as inscrições, tinham mais mulheres do que homens no curso. Essa outra turma, a gente tem um pouquinho menos de mulheres do que homens, mas assim, a gente vê as mulheres muito focadas nessa parte do meio rural. Então, tá bem forte isso ainda. E eu acho que essa questão de a coordenadora do curso ser uma mulher, então com certeza acaba anima, deixando elas mais à vontade e irem procurar o curso também, né? E a gente tá aí para quebrar os tabus. Isso aí. Para desmistificar os conceitos e os preconceitos que tem sobre a gente. Marina, tu falou um pouquinho sobre a tua vivência lá na propriedade e a gente queria até conhecer um pouquinho da realidade, assim, dos números lá da propriedade de vocês, lá na linha Cecília. O que tu pode falar pra gente? Eu sei que tu tá lá no dia a dia, na rotina, mas às vezes a gente não tem os números frescos, mas o que tu puder contar pra nós. Então, a gente só trabalha com raça holandesa, né? A gente não trabalha com raça Jersey, então de produção de leite só raça holandesa. Todos os animais são nascidos dentro da propriedade, criados lá, com exceção dos machinhos, né? Que daí a gente vende para um outro produtor, que ele faz a criação deles. Agora as fêmeas todas ficam, né? Que a gente usa para reposição. São 220 animais hoje dentro da propriedade. Desses... É muito animal. Muita coisa. A gente só se olhou, né? É bastante. E esse número aumentou dessa forma desde que eu vim para casa em 2018 e fiz o curso de inseminação artificial, né? Então, quem insemina as vacas lá em casa sou eu. E agora serão os alunos do curso técnico. E agora eu ensino os meus alunos do curso técnico também. A inseminação né? é toda contigo, então? Toda comigo, A gente tinha um prestador de serviço, né, que fazia antes, mas depois que eu fiz o curso, eu disse, não, agora sou eu que faço. Agora ninguém bota a mão mais nas minhas vacas. Então, desde lá eu venho inseminando elas. E a gente consegue números bem melhores do que na época, porque daí tu consegue pegar certinho a hora exata que tu tem que fazer a inseminação. Então, tu consegue ter resultados melhores. E a gente passou a usar um sêmen-sexado. O que é um sêmen-sexado? A gente escolhe se quer que nasça macho ou fêmea, né? Então, a gente escolhe para as novilhas, que são aquelas que vão ter a primeira cria delas, a primeira aparição. Nelas, a gente faz só fêmea. Por quê? Porque ela nasce menorzinha, não vai judiar tanto dela na hora do parto, né? E aí foi que a gente conseguiu aumentar tanto esse número. Porque na época que eu fui para lá, a gente tinha a metade dos animais. Era metade. Então, hoje a gente Olha só. dobrou, né? Nossa. Deu um salto grande. E os robôs fazem a ordenha. Os robôs fazem ordenha, são 2 robôs que trabalham 24 horas por dia. Vamos Eles botar eles podem, pra trabalhar. né? Eles podem, eles não têm férias, não têm salário, não têm 13º. Não, então a ordenha ela é 24 horas por dia. As vacas, elas vêm se ordenhar a hora que elas quiserem, né? Elas ficam bem à vontade, elas ficam confinadas, elas não saem pra rua, elas ficam dentro de um galpão. Mas aí tem tudo, todo um conforto. Tem todo o conforto, tem ventiladores para elas. Nos dias quentes, elas têm um chuveirinho que dá banho nelas. Tem os coçadores, onde elas vão lá relaxar, se coçar um pouquinho. Alimentação sempre disponível no coxo, água à vontade. Ração, elas ganham tanto no robô quanto na pista. A hora que elas quiserem vir se ordenhar, elas vêm. Ninguém vai lá ficar buscando elas. Então, elas estão lá melhor do que muita gente. Olha só, que Sem legal. nada de estresse, né? Vivendo E na aí, as tranquilidade. terneirinhas pequenininhas, quem cuida é minha mãe, né? A minha mãe também está envolvida lá. Então, é ela que cuida delas, que dá leite para elas lá, né? 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. E quando eu não tô, ela que dá uma gerenciada lá também nos homens. Que legal. A gente tá falando sobre mulheres, a gente
tem o teu exemplo aqui, que é um exemplo, com certeza, que vai inspirar muitas mulheres rurais também. Ouvimos uma professora que também é agricultora e falou um pouquinho Sim. sobre isso. E agora a gente vai trazer um depoimento em vídeo de uma outra mulher que, olha, eu acho que em Venâncio praticamente todo mundo conhece ela, porque ela lidera um monte de coisas e é um grande exemplo. Inclusive, ela vai falar sobre isso no vídeo. Ela é vice-presidente da Coprova e do Sindicato Rural, é a Mônica Moraes, e agora a gente vai ouvir o depoimento dela contando um pouquinho dessa história. Fala aí, gurias! Bom, eu sou a Mônica Moraes, né? Sou vice-presidente da Coprova, a Cooperativa dos Produtores Rurais aqui do município de Venâncio Aires. Sou vice-presidente do Sindicato Rural e faço parte também de alguns conselhos dentro do município ligado à agricultura. Sou filho de agricultores, nasci e me criei na agricultura, né, ajudando o pai e a mãe no cultivo do tabaco. Casei com um produtor rural, sempre tive aquele amor pela terra, né, sempre adorei a questão de plantar, né, cultivar e depois poder colher os frutos. E a minha história, né, a minha parte, como eu me destaquei dentro da agricultura sendo mulher, eu então comecei a produzir na minha propriedade, entrei de sócia dentro da cooperativa, né, fornecendo os meus alimentos que eu produzia lá. Fiquei de sócia 1 ano só aqui dentro da cooperativa. No segundo ano eles já me convidaram, né, para fazer parte da diretoria e já se passaram 12 anos. E desses 12 anos, esses últimos 6 anos como cargo de vice-presidente da cooperativa, né? São desafios que a gente encontra todos os dias, né? Mas eu acho que vale a pena a gente trabalhar por uma causa tão importante que é a agricultura, principalmente aquele que produz o alimento, que coloca o alimento na mesa nossa do dia a dia, né? E nesse período também, com o meu trabalho aqui, fui convidada, né, para participar como diretora do Sindicato Rural, né, o Sindicato do Seu Ornélio, onde para mim foi uma grande surpresa e ao mesmo tempo uma honra, porque pela história que o nosso sindicato tem, eu fui a primeira mulher a fazer parte da diretoria, né? Então isso também é um marco que vai ficar não só na história do sindicato, mas como também na minha trajetória, na minha vida como líder, né, de uma entidade. E a minha surpresa maior também foi que agora em 2023 eu fui convidada, né, pelo presidente, o senhor Ornélio Sausen, e também pela indicação dos demais diretores do Sindicato Rural, que eu assumisse o cargo de como vice-presidente ao lado do senhor Ornélio. Relutei um pouco, né, quando recebi o convite, porque eu acho que quando a gente assume uma liderança, né, de uma entidade, a gente tem que vestir a camiseta, né? A gente tem que se doar e trabalhar em prol que essa entidade cresça cada vez mais. E ao longo desses períodos também, né, que a gente assumiu como aqui na Coprova, como Sindicato Rural, foram surgindo outros conselhos dentro do município, né? Conselho do Meio Ambiente, que eu também faço parte. Eu faço parte do CONDERC, do município de Venâncio, né? Então, e mais outros conselhos a qual também às vezes sou presidente, né? Que a gente comanda, ajuda a trazer, né, melhorias para os nossos municípios aqui do município de Venâncio, né? Então, para mim, eu jamais imaginei na minha vida ser alguma liderança, ser líder, né, em alguma entidade. Eu tinha um sonho, sim, desde nova, que era fazer uma faculdade, me formar, mas algo sempre ligado à agricultura, né? Não nada que fugisse da agricultura familiar. Mas quando eu era mais nova, um pouco era mais difícil na questão dos estudos. Então decidi voltar a estudar depois dos meus 40 anos, né? Me formei, fiz faculdade, sou formada em tecnólogo em gestão do agronegócio e também fiz depois a minha pós-graduação em MBA também em gestão do agronegócio. Eu acho que essa faculdade veio agregar muito, né, o conhecimento da minha área que eu trabalho, né? Então, eu acho que foi um casamento muito perfeito a faculdade que eu escolhi fazer, a minha formação com o que eu trabalho hoje, né? Então,
me chamam, né, posso dizer assim, ser líder, né? O que é ser líder? Eu acho que ser líder de uma entidade a qual que tu trabalha com amor, que tu veste camiseta, que às vezes tu perde noite de sono, isso é muito gratificante, né? Eu sou muito feliz atuando nessas duas entidades, né, cooperativa, sindicato rural, e não sei, né, a gente, o que mais que o futuro espera para nós, né? Mas eu só posso me dizer que por tudo isso que eu já vivi e atuando dentro dessas duas entidades, eu posso dizer que eu sou uma pessoa, assim, realizada na vida. A gente quer agradecer a participação da Mônica, que é uma grande liderança aqui em Venâncio Aires, também na região. Ela que está aí na vice-presidência da Coprov e também do Sindicato Rural. Um abraço para ela, que é um exemplo também. A Mônica falou, Marina, muito sobre essa questão da liderança das mulheres, e ela também é um exemplo disso. Tu também é um exemplo disso. Como que tu vê esses papéis que a mulher ela ocupa em vários cargos de liderança, principalmente relacionado ao meio rural? Qual a importância, na tua opinião? A mulher, ela vem conquistando o espaço dela aos poucos, né? Por mais que já tenha muitos anos, já se fala essa questão, né, da mulher como líder dentro de grandes grupos, em grandes áreas, ainda se tem muito preconceito, se tem um machismo bastante grande, né? Então, até eu estava antes comentando com vocês da questão, tipo, o pessoal chega lá, muitas vezes alguém externo, quando chega e questiona assim, mas tu faz isso? Sim, eu faço isso. Mas é tu que insemina? Sim, eu que insemino. Com muito orgulho. Com muito orgulho. E só eu, e mais ninguém. Mas tu sabe dirigir, tu sabe trabalhar com trator? Sei. Meu pai me ensinou, eu sei. Tipo, eles acham que tudo é ainda atividade masculina, mas não é, gente, pelo amor de Deus, nós estamos Ou que em a 2000. mulher é a pecinha secundária, assim, tipo, vai só ajudar. Que ela vai ficar só na sombra, né? Só Mas em não, volta. são elas que puxam muitas coisas, né? A gente já tá em 2023, pelo amor de Deus, né? Vamos abrir os olhos e ver o potencial que a mulherada tem. E para ser grandes líderes, tanto na parte política quanto meio rural, por que não? Por que não? A mulher tem uma visão diferente. A mulher tem uma questão muito da dedicação, né? Tanto que começa já na maternidade, toda essa questão. Então, por que ela não ser uma grande líder? O que tem de errado nisso? Que essa sociedade ainda não entendeu, né? Então, concordo em gênero, número e grau com a Mônica. Beijo, Mônica, querida. Que saudade de ti também. Que baita mulher. É verdade. Ela é um exemplo de tanto. Hoje a gente tá com toda essa temporada, a gente olha, a gente fica escolhe emocionada. bem, né? Escolhe a dedo. Isso aí, muito bem escolhido. E Marina, como que tu vê o futuro da área agrícola, da agricultura? O que tu imagina, assim, daqui a uns anos que possa vir de novidade, e até para as mulheres também, né? Então, a agricultura, né, como a gente sabe, a gente vai alimentar o mundo, a gente alimenta o mundo, né? A gente tem desafios enormes pela frente, a gente teve muito, ainda em função da pandemia, a gente, em todos os setores, teve essa questão do aumento de insumos, os custos altíssimos de produção, né? E esses impactos eles vão durar por um longo tempo. A gente não sabe como é que vai ser para frente, porque tem tudo clima envolvido, esses custos exorbitantes. Então, a gente tem que se reinventar o tempo todo, né? Mas a agricultura é o boom do momento, é quem vai sustentar toda essa população mundial aí. E eu acho que cada vez mais a gente vai ter mulheres, né, trabalhando na parte da agricultura. Hoje, esses dias eu até estava vendo uma reportagem, muitas pessoas do meio urbano fazendo cursos de como operar máquinas do meio rural para justamente trabalhar no meio rural, né? Para se especializarem nisso. Então, é uma tendência, né, de pessoas do meio urbano se especializando pro meio rural. É uma tendência. E a mulher está muito, muito dentro dessa área. Muito. Então, vai ter muita mulher plantando aí com tratores e fazendo e acontecendo. E vai ter bastante tecnologia ainda vindo. Tem o meu avô, meninas, olha só. Lembrei que o meu avô sempre dizia assim, ó, imagina, o avô já é falecido há 20 anos. Ele dizia assim, um dia o pessoal vai estar tirando leite de terno e gravata.
olha a visão que ele tinha lá, ó, há muito tempo atrás. E o que nós temos hoje? Os robôs de ordenha. A Lá gente na não propriedade precisa. de vocês. Teve um dia, gurias, que eu saí de uma reunião, eu fui pra casa, eu tava de bota, essas botas que a gente usa, né, pra sair. Tava de sobretudo, tava eu lá, olhando uma vaca. Lembrou do vô, né? Eu lembrei do meu avô. E o meu pai diz assim, ó, vai chegar um ponto que a gente vai estar mandando os tratores plantar sozinho de dentro de casa. Só ali, ó. Tudo automatizado. Com a tecnologia, não vai ter ninguém dirigindo um trator e ele vai estar fazendo tudo sozinho. Gravem isso que isso vai acontecer ainda. Tá gravado. Tá, Tá ó, gravado. ó. Tá aqui, Isso ó, vai acontecer registrado. ainda, gurias. Mas a gente, pra finalizar, a gente falava, né, da participação da mulher, principalmente no campo, né? Como pensar em uma educação mais igualitária nesse segmento que sempre foi predominantemente ocupado por homens? Até porque eu acho que passa muito pela educação, Sim. essa mudança de pensamento. Muito vem de casa, né? O meu pai, então, tem 4 mulheres em casa, né? Ele é o que menos manda, a gente brinca com ele, mas muito vem da Coitadinho. educação. E essa questão da a gente educar os nossos filhos, né? Para eles verem que, não, a mulher não é aquela que tem que ficar dentro de casa cuidando da família. É uma responsabilidade que tem que ser dividida entre todos, tanto os homens quanto as mulheres, entre pai e mãe. Então, muito vem dessa educação. Eu acho que os nossos jovens hoje, os nossos filhos hoje, no futuro, eles não vão ter esse preconceito que ainda se tem, porque isso vem de gerações atrás, né? Isso vem do passado, então, dos nossos pais, dos nossos avós. Eu acho que o pessoal aqui para frente, né? Luca, geração Luca, que eu digo agora, a geração do Luca, eles não vão ter mais essa visão. Eles vão ter uma visão de a mulher, sim, dividindo o mesmo papel que o homem dentro da sociedade. E com certeza é uma educação que tu já tá fazendo com maestria, né? A gente vai Sim. convidar o Luca pra vir aqui, para que o pessoal também possa Caralhão. ver ele. Tava aqui nos bastidores, né? Merece Todo também esse participar. tempo. Oi, Querido. Luca. Oi. Pode contar pra gente aí como é que é ser filho dessa mamãe aqui. Ah, é bom. E tu gosta lá da propriedade, de mexer com as vacas também? Não é muito. Não mais, só Deixa quando era pra mamãe. pequeno, né? Mas acompanha a mamãe em tudo. Sim. Ah, que legal. Gosta de ir na Unisque? É tua segunda casa, pelo que eu tô entendendo. Quer dizer, tem o vô e a avó, que é a segunda casa, e depois é a Unisque. Queridão. A gente odeia quando chega esse momento, mas... Já a chegou, gente né? Já chegou, foi maravilhoso te receber. Marina recebeu o Luca aqui também, que tava lá nos bastidores. A gente quer trazer um momento que a gente traz uma dica sempre sobre o tema. Foi uma sugestão, inclusive, de uma convidada que participou aqui, a Tamara Vermut, e a gente quer trazer hoje a dica de um filme que se chama Estrelas Além do Tempo. Ele fala sobre liderança feminina em espaços que normalmente são ocupados por homens. É um filme que retrata um grupo de mulheres cientistas que lideram a equipe da NASA na corrida espacial até a Lua. Ou seja, mostra que a mulher pode realmente estar no lugar que ela quiser também. Até na lua. Exatamente. E ele está disponível na Disney para quem quiser. É, Disney é o nome do aplicativo, né? Isso aí. Para quem quiser procurar. Um filmaço, acho que vale a pena. Isso aí. Vamos seguir a dica, então. Vamos assistir. E então, chegamos no momento final. Marina, a gente quer te agradecer muito por ter separado um espacinho nessa agenda lotada para estar aqui com nós. A gente te agradece muito por ter vindo, por ter trocado essas experiências com nós. Sempre é muito bom receber mulheres como você, assim como todas as outras que a gente recebeu, que nos inspiram todos os dias. E também a gente sempre entrega um mimo Ai, que especial. amadas! Pena que a gente não tem aproveitar. mais tempo, né? Senão acho que a gente ia passar amanhã A gente conversando. Certamente também. a gente ia passar do meio-dia. Que momento gostoso. A gente bom. fica Meninas, feliz. muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço o convite. Eu acho que é de grande valia esse projeto de vocês, o Fala aí, Gurias, né? Para mostrar a força feminina, esse universo feminino que a gente vai se surpreender cada vez mais, né? Porque tem tanta história de mulheres incríveis, super poderosas aí, que vale muito a pena vocês trazerem e compartilharem com as outras. Com certeza. Que A gente bom. fica feliz por tu ter aceito o convite, então. E agradecer também a Cristina e a Mônica, né, que enviaram uns vídeos para nós. Também são super mulheres. A gente agradece muito a participação delas.
Agradecer ao nosso patrocínio, Estúdio Vitória Altíssimo, nossos apoiadores, Lumière Produtos Artesanais, SS Orquídeas e Buenas Mate, minhas fiéis escudeiras, Marina e Thaís, e o Renan também, né, nosso fiel escudeiro ainda. Desde o início. Sempre com nós. E lembrar, então, que temos o nosso Instagram, @falaigurias, que por lá a gente compartilha de tudo, né? Inclusive as dicas, a gente vai estar trazendo também de alguma forma. Lembrar que nossos episódios são quinzenais, podem ser conferidos no canal Terra Play no YouTube ou pelo Spotify. Então, vocês podem escolher aí a plataforma que mais se identificam para nos escutar e nos acompanhar. Além disso, comentários, sugestões, podem mandar tudo lá pelo Insta, que a gente mesmo que responde, né, gurias? Não tem essa de... Não tem ninguém, a gente não contratou ninguém pra essa função. não tem robô também. Eu, equipe, né? A gente faz tudo aqui. A gente monta roteiro, Isso convida, aí. responde. A gente faz de Mulherada de que tudo. se vira, né? Mulherada se vira nos 30. E é isso, gente. Quero agradecer mais uma vez a todas vocês e até o próximo Fala aí, Gurias.